A taxa de bombeiros sempre foi inconstitucional, né, professor? Que história é essa? Então quer dizer que é tira casaco, bota casaco. Professor, o Supremo tá mudando ideia o tempo todo, o que é isso aí? Botei o casaco, viu? Calma. Não, isso aqui é só brincadeira, obviamente, é o que estão dizendo aí. Mas, professor, como assim? Isso era inconstitucional, não era até ontem, e agora mudou? Bom, é isso que a gente vai comentar agora, né? Tira casaco, bota casaco. Na verdade, vamos ficar de casaco mesmo, que é melhor, né? Deixa de conversa, é só brincadeira. Bom, meus amigos, o Supremo mudou o entendimento. O tema 1282 de repercussão geral. E é sobre a taxa de bombeiro, né? O que é isso? O que é que isso importa na sua vida? Será que isso aqui cai em prova? Bom, isso aqui caiu no Enem 2 agora. Isso não caiu no passado em concurso, vai cair. Isso muda a vida prática também nos concursos e também nos estados, tá? Então, vamos lá. Eu me chamo Felipe Duque, né? Sou professor aqui de Estratégia e Carreira Jurídica. É uma satisfação estar com você aqui nesse projeto, né? Para que você consiga aprender de maneira melhor as decisões do Supremo de maneira fundamentada, né? Para que você veja algo com robustez. O que foi que o Supremo decidiu, professor? O Supremo decidiu sobre a validade das taxas de prevenção de incêndio. Mas calma lá, vamos entender um pouco. A gente vai entender aqui, de fato, o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu? Bom, o plenário do Supremo Tribunal Federal, ele julgou, no dia 26 de março de 2025, 3 ações que tratam sobre as taxas de bombeiros, tanto do Rio Grande do Norte, como do Rio de Janeiro, como de Pernambuco. O ministro Dias Toffoli, que é esse que eu vou debruçar com você o voto, é um voto de mais de 28 páginas. E eu estou resumindo aqui para você, que foi o voto que prevaleceu nesse julgamento. E esse julgamento, ele representa um marco numa mudança jurisprudencial sobre o que é esses serviços de bombeiros. E esse julgamento, ele resultou no tema 1282 de repercussão geral. Esse caso, ele tem um grande potencial porque ele modifica a jurisprudência do Supremo sobre essa taxa de bombeiros. Em breve síntese, esse estudo aqui nosso é para a gente desenvolver o entendimento sobre o que são taxas, se elas podem veicular essa taxa de bombeiros, digamos assim, e qual foi a proposta que passou pelo relator. Professor, antes você me disse que o entendimento foi superado. Foi sim. O entendimento tradicional, ele considerava que era inconstitucional os estados e também os municípios também não podem cobrar essa taxa por serviço de bombeiro. E a gente já teve um tema de repercussão geral. O Supremo já se manifestou várias e várias vezes sobre isso. Esse é o tema 16 de repercussão geral, que ele falava, olha, o serviço de bombeiro, esse serviço aqui, ele integra o conceito amplo de segurança pública. E o Supremo disse, olha, tudo que envolve segurança pública deve ser custeado através de impostos e não pode fazer por taxas. Por que não pode? Por taxas. Taxas é uma espécie tributária onde ele dizia que as taxas elas podem fazer jus ao pagamento por um serviço público específico e divisível. Então a gente tem que saber exatamente quem está usufruindo e o Estado tem que saber quem é essa pessoa, consequentemente, que ele vai cobrar. E aí ele falava, olha, o grande problema é que a gente não consegue, nessa taxa de bombeiro, individualizar ela, nesse sentido, porque ela tem uma natureza jurídica de segurança pública, porque é prestado por uma segurança pública. E tudo que envolve segurança pública, no entendimento tradicional, ele deveria ter uma natureza indivisível e, por ser indivisível, ele tem que ser custeado por impostos. Porque impostos, via de regra, você não paga um imposto, ele vai ser direcionado essa natureza para uma coisa. Então, o imposto ele pode ter um caráter geral. Você pode pagar algo a título de imposto e esse algo a título de imposto, o IPVA, por exemplo, ele não vai ser custeado para as rodovias. E aí, entende-se que a segurança pública, ela tem uma natureza geral e, consequentemente, em tese, não pode ser cobrado por taxas. Só que o ministro Dias Toffoli falou, olha, isso aqui foi uma decisão apertada nesse tema 16, foi por 6-4. Agora, a nossa composição, ela mudou substancialmente, inclusive os ministros que estavam à época. Então, em resumo, o entendimento tradicional do Supremo era que a atividade ampla de segurança pública seria indivisível e, por isso, não poderia ser custeada por impostos e sim teria que ser custeada por taxas. Logo, as taxas de bombeiros que eram feitas tanto pelos municípios ou como também custeadas pelos estados, elas eram inconstitucionais. Esse era o entendimento tradicional. Só que nós tínhamos um problema. Um outro problema que o ministro Dias Toffoli traz no voto dele é falar, ora, a gente está com esse entendimento tradicional, mas aqui nós temos uma
uma grande controvérsia e um grande problema. Ao mesmo tempo que a gente tem dito que isso aqui é inconstitucional, a gente tem uma contradição interna dentro da nossa própria jurisprudência. Porque a gente diz que é constitucional essa taxa de bombeiro do estado de Pernambuco. Inclusive, é por súmula. A súmula 549, que ainda está valendo, diz, ó, a taxa de bombeiro do estado de Pernambuco é constitucional. E a gente tinha, portanto, tratamentos diferentes para alguns estados. Em alguns estados foi dito que era inconstitucional, em outros, feito em Pernambuco, tinha uma súmula. Então, nós precisamos revisitar esse assunto. E esse assunto foi revisitado. Mas, professor, o que é que o Supremo decidiu? É isso que eu quero vir conversar com você. Essa mudança jurisprudencial que eu acho que não é cara de concurso, não. É cara cuspida, como a gente fala, né? Vamos aos entendimentos, aos fundamentos, ao voto do relator que prevaleceu. Ora, o primeiro fundamento do ministro Dias Toffoli, voto do relator que prevaleceu, é a gente reinterpretar esse conceito do que é especificidade e do que é divisibilidade. Então, é como se o ministro ele falasse o seguinte: ora, vocês não estão cobrando porque esse serviço não é específico nem é divisível, por isso a gente cobra por impostos. Essa era a lógica que prevalecia. Mas ele disse, olha, primeira coisa, o serviço de bombeiro, ele pode ser destacado em unidades autônomas de intervenção. Eu consigo, consequentemente, dividir ele e saber exatamente quem está usufruindo desse serviço. E, consequentemente, ele fala, olha, ele é suscetível de utilização separada por cada usuário. Então, ele primeiro já superou, de certo modo, uma linha tradicional que falava, olha, o fato de ser um órgão de segurança pública, porque então, tradicionalmente, a gente tinha a ideia, se um órgão de segurança pública faz algo, nós não podemos custear isso por taxas. E aqui eu lembro para os senhores um entendimento. Lembra a ideia que eu sempre fui crítico, de a gente ter policiais dentro do estádio, né? Isso não deveria ter. A polícia tem que fazer a atividade ali fora do estádio, né? Mas dentro do estádio não, isso aí é segurança privada. E aí as pessoas estavam fazendo eventos, eu quero fazer uma festa aqui em Brasília, e aí a polícia sempre estava no meio da festa. Então a polícia começou a cobrar uma taxa para poder ir ao evento privado. Só que isso foi declarado inconstitucional, porque a polícia, quando ela vai, enfim, esse evento privado, ela não pode ser custada por taxa. Esse é o entendimento tradicional. Só que aí o ministro Dias Toffoli, nesse voto vencedor, ele já diz, olha, o fato de ser um órgão de segurança pública prestando um serviço, vamos dizer assim, uma atividade, não impede de ser cobrado taxa. Então, esse julgamento, ele abre margem, na minha opinião, inclusive, para que agora outras atividades feitas por órgão de segurança pública possam ser custeadas por taxa. Porque um argumento sempre era, já que é um órgão de segurança pública, isso aqui é indivisível, isso aqui tem que ser custeado por impostos. Bom, isso aqui não prevaleceu. Na legislação do estado do Rio Grande do Norte, que foi analisada, você cobrava a taxa de incêndio tanto de imóveis como também de veículos, né? Então, eram duas possibilidades de você poder cobrar essa taxa de incêndio, de prevenção de incêndio. Ele fala, olha, o serviço de bombeiro, eu posso ver quem são as pessoas que eu vou cobrar. Eu vou cobrar de quem tem imóveis, esses imóveis podem pegar fogo, e eu vou cobrar de quem tem veículos, porque, ora, esses veículos podem pegar fogo. Então, eu sei separadamente quem vai pagar essa taxa. São as pessoas, por exemplo, donos de imóveis e donos de carros que foram elegidos, né, nas normas feitas no estado do Rio Grande do Norte. E, professor, será que isso aqui pode ser feito de maneira separada mesmo, assim, saber quem são as pessoas? Aí o ministro foi para o seu segundo voto, para o seu segundo fundamento, melhor dizendo. Ele falou, olha, a gente tem que fazer uma analogia com os serviços privados. Nós temos empresas privadas que exploram economicamente esses serviços análogos, ou seja, de bombeiro civil, de salvamento, de resgate. Então, se empresas privadas também fazem isso, significa que a gente consegue exatamente achar quem é que usufrui disso. Por exemplo, se eu tenho uma taxa de iluminação pública, todo mundo usufrui da iluminação pública. Então, por isso não pode ser taxa, porque é indivisível. Mas, ele fala, se não fossem específicos e divisíveis, as empresas não conseguiriam estipular valores razoáveis. Então, ele já faz essa distinção. Sim, o serviço público, né, prestado por um órgão de segurança pública de combate a incêndio, prevenção a incêndio, primeiro, ele pode ser custeado sim por taxas. E segundo, ele pode ser específico e divisível sim. A gente pode saber quem é a pessoa que vai usufruir. Terceiro, quem tem competência são os estados. Os municípios não têm competência. Mas aí ele fez uma distinção crucial. Ele fala, olha, o serviço de combate a incêndios, ele em imóveis particulares, quando você olha, são esses imóveis aqui, ele sim é específico e divisível. Ele pode. Agora, eu não posso ter, e preste atenção, um serviço de combate a incêndio em logradouro público.
porque aí sim seria um serviço universal. Como assim? Ah, vou cobrar uma taxa de prevenção e combate a incêndio para qualquer pessoa. Pô, mas peraí, eu não usufruí disso. Agora, se eu pego os titulares de imóveis, os titulares donos de veículos, aí eu posso cobrar. E ele fez um paralelo com a taxa de coleta de lixo que é a súmula vinculante 19. Ou seja, eu não posso ter taxa de lixo geral para todo mundo pagar, isso é inconstitucional. Mas eu posso ter uma taxa de coleta de lixo individual, né? Ou seja, levando em conta os fatores da sua casa, do tamanho do seu imóvel, isso aí pode ser feito, tá? E aí ele trouxe uma outra coisa no voto, que foi um argumento, inclusive, até mais de dizer para onde ia o dinheiro, esse dinheiro. Ele falou, olha, o serviço de bombeiro no Brasil, apenas 14% dos municípios tem unidade própria do Corpo de Bombeiros. E somente 19% desses 5.500 municípios ainda tem posto de bombeiro. Então ele mostra o efetivo e mostra também o impacto orçamentário. Fala, olha, se a gente julga inconstitucional no estado do Rio Grande do Norte, seria quase 3 milhões de reais por mês que deixariam de ser arrecadados. Então isso também foi levado em conta, por dizer que, em tese, esse dinheiro da taxa de lixo, ele iria exatamente para o Corpo de Bombeiros. E aí a tese fixada pelo Supremo foi, são constitucionais as taxas, preste atenção, estaduais, pela utilização efetiva ou potencial de serviço público de prevenção de combate a incêndio, busca, salvamento ou resgate prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo Corpo de Bombeiro Militar. Agora, cuidado, as taxas, elas precisam observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Você não pode fixar um valor que não seja de um equivalente razoável ao custo do serviço. E quais são esses critérios? Aí o Supremo fala, tudo bem, isso é quase impossível a gente saber exatamente o valor da taxa que vai custear exatamente o valor do serviço. Mas a gente pode utilizar de alguns elementos. Que elementos são esses? Para os imóveis, eu posso saber onde esse imóvel está localizado para cobrar essa taxa, a destinação desse imóvel, o tamanho desse imóvel, estrutura, a população. Para veículos, qual o tipo de veículo, se é a passeio, se é caminhão, a destinação desse veículo. Obviamente, isso aqui sempre tem que estar dentro da base de cálculo da taxa, ela tem que ter uma equivalência razoável. O valor da taxa tem que ser aquele tal para custear o serviço prestado da prevenção de bombeiro, né? Não pode ser algo que vai ser superavitário a ponto de ser muito além do valor para custear, digamos assim, essa prevenção, esse combate nos incêndios, ou a chamada taxa de bombeiro. O que é que a gente grava aqui? Eu gravo para você que é possível taxa se o combate a incêndio for, por exemplo, no imóvel particular. Esse valor cobrado é individualizado, é a análise das coletas de lixo domiciliar individual. Agora, eu não posso cobrar taxa de incêndio por prevenção em praças e vias públicas, porque seria um serviço público geral. A analogia seria você cobrar taxa de limpeza em vias públicas, isso não é possível. Então, por favor, grava essa tese, esse tema 1282 de repercussão geral do Supremo. Foi muito importante. E grava, portanto, essa mudança do entendimento. Primeiro, que a taxa de bombeiro é constitucional, pode ser feita pelos estados. Segundo, que não é porque é prestado por um órgão de segurança pública que não pode ser custeado por taxas. Isso talvez é uma grande mudança de entendimento relevante. Assim como dizer que sim, a taxa de prevenção ela é específica e divisível. O Supremo muda de entendimento em 26 de março de 2025. Algo muito relevante, muito impactante, não só em provas de concurso, mas também na prática. Isso aqui também caiu recentemente no Enem, de 2024, uma questão exatamente sobre isso, que agora ela muda, né? É possível sim que os estados cobrem essa taxa de bombeiro. Bom, se você gostou desse vídeo, comenta aqui, quero saber o que é que você acha. Eu tenho certeza que vai cair na tua prova, eu vou resgatar esse vídeo várias e várias vezes, você vai ver. Preste atenção.